Hoje, nessa meditação da Sexta-feira Santa, eu vou retomar, me apoiar sobre a meditação do mês de março, sobre o sentido da cruz em nossas feridas e doenças interiores. Eu vou me apoiar um pouco no essencial dessa meditação e também sobre os padres da Igreja, que meditamos desde ontem e hoje sobre esse grande mistério da cruz. E eu diria, o sentido da cruz é o princípio da cruz, porque ela se tornou um princípio de salvação. Ela que era um instrumento de tortura na época do Império Romano, praticado no Império Romano como a tortura mais horrível dos condenados à morte, e mais horrível ainda para os judeus, porque o livro do Levítico, a lei de Deus, mostrava a cruz como um símbolo de maldição, de horror. Era a humilhação suprema de ser condenado à morte da cruz. A decapitação era mais nobre, era mais distinto e mais rafinada que a crucifixão. Mas esse instrumento de tortura que Jesus, o Filho de Deus, assumiu de viver, e isso que foi um escândalo, São Paulo, na primeira aos Coríntios, vai dizer, um escândalo pelos judeus e uma loucura para os pagãos. E essa loucura e esse escândalo, escandalon, do grego escandalon, se torna, por nós, se tornou, pela revelação do Espírito Santo, em nossas vidas, um princípio de salvação. Essa coisa. E por isso que os cristãos não têm outro sinal que de carregar a cruz. Mas cuidado, a cruz que tu carrega, e alguma vez podemos viver muitas provações, doenças, como se nós estávamos sozinhos. Mas cuidado, porque é ela que te carrega. São João Maria Vianney, Curé d'Ars, dizia: a cruz não és tu que carrega ela, é ela que te carrega. E por isso que eu gostei dessa terminologia do princípio da cruz. E podemos dizer mais que isso, porque um princípio pode ficar uma coisa intelectual, um pouco no ar, mas o toque da cruz, e esse toque da cruz na fé, que nos permite de ver que um outro que eu carregou minha provação, carregou minha ferida, carregou minha doença, Jesus. Jesus assumiu na cruz todas as doenças da humanidade, da história da humanidade até o fim dos tempos, e todas as feridas que é na sociedade, que é em nossos corações, ele assumiu. E por isso que ela é um princípio, um lugar teológico. É um lugar teológico, essa cruz. E para mim e para nós, podemos hoje se perguntar como eu vivo com essa companhia de Jesus crucificado, com essa companhia do símbolo, princípio e toque da cruz na minha vida. E por isso que vamos meditar hoje esse lugar teológico. Salvar, sozo, a palavra sozo em grego, salvação, significa também cura. Eu sou curado, eu sou salvo. E a cruz realiza exatamente isso. Você se lembra da parábola do samaritano, Lucas 10, quando ele encontrou esse homem na beira do caminho, deixado quase morto, e um sacerdote passou e não olhou. Um levita que passou para o serviço do templo e esqueci de ver. E um samaritano, que era uma pessoa marginal na época de Jesus, um marginalizado
no plano da fé, da religião, e o samaritano cuidou desse homem. Ele fez o que para curar e sarar sua ferida? Vinho e óleo. E justamente isso, João vai dizer na primeira carta, 1 João 5, 7, ele contempla o que jorrou do coração crucificado de Jesus. Três realidades: água que purifica, sangue que santifica e o Espírito. E o Espírito, o que é o Espírito? Ele é o bálsamo, ele é o óleo que vai cicatrizar, pacificar. Então, o samaritano desinfectou a ferida com o álcool do vinho e depois pacificou, acalmou com o bálsamo, o óleo, que é simbolizado como do Espírito Santo. A água que lava, que purifica, o sangue que desinfecta, que purifica do veneno do pecado, do veneno da morte, esse sangue que é forte, redentor, santificador. E justamente, Paulo vai dizer na 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, ele fala de Cristo crucificado, e eu não quero saber no meio de vocês, só Cristo crucificado. Ele anuncia aos coríntios, ele não vai anunciar, em primeiro lugar, o Deus das manifestações carismáticas, que a eles ele vai falar da teologia dos carismas, mas em primeiro lugar, no primeiro capítulo da primeira carta, ele vai mostrar Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Eu não quero saber outra realidade no meio de vocês, que Cristo crucificado. Sua catequese aos Coríntios começa com essa ciência da cruz. E ele vai dizer, ele vai resumir, como ontem a irmã resumia em Efésios 4, São Paulo vai fazer essa catequese, essa formação. Ele é o primeiro teólogo de Cristo. Ele vai resumir em 4 pontos também o que Cristo crucificado realizou no seu mistério da Sexta-feira Santa. Sabedoria de Deus. Não é loucura, não é escândalo. Não, é pela fé. Pelo homem da fé, ele é sabedoria de Deus. A cruz, o Cristo crucificado, se tornou uma sabedoria de Deus. Tudo concorre ao bem daqueles que amam a Deus. Em primeiro lugar, pelo Filho de Deus. Tudo concorre ao bem. Como? A cruz se tornou um princípio de salvação, princípio de regeneração. Sabedoria de Deus, justiça. Ela realiza o que é justo. Por que o que é justo? Porque merecemos a morte com nossos pecados, uma separação de Deus. E a cruz restabelece essa justiça quebrada entre o homem, os homens, a humanidade e Deus. Santificação. A cruz é santificação. Ela santifica, ela torna santa as coisas que são profanas, que são vulgares, que não pertencem a Deus, que são distantes de Deus. E a quarta sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção. A cruz é redenção, salvação, sozo, que cura, que redime, que salva. É isso. Então, justamente, esse sentido da cruz, esse toque da cruz pela fé, que os padres da igreja, desde ontem que meditamos, toque, não é toco, é toque, toque da cruz. Quando eu me aproximo para o toque, fazer esse toque da cruz, significa, como São Tomé, que na ressurreição vamos ver, que São Tomé vai dizer, se eu não vejo as chagas em suas mãos, em seu lado, eu não vou acreditar. E ele nos vale essa bela experiência
Jesus vai dizer, aproxima-te e toca, verifica que o sorriso não é um fantasma, não é uma ilusão do Jesus que tu conheces, toca. E ele acreditou. Ah, tu acreditou agora, mas muitos serão abençoados sem ver. Tu acreditou vendo, hein? Ele tocou, e esse toque é o toque da fé, o toque, hein, de nossa fé. Porque senão, somos como os pagãos que vão olhar a cruz, que vão ver o sangue, que vão fazer, hein, vão ver uma coisa horrorosa, dolorista, com muito sangue, vai fazer uma impressão física exterior, mas precisa de aproximar de Jesus crucificado com essa fé que ilumina, que torna que esse princípio da cruz se torne operante em nós hoje. Eu me lembro desse pastor no início de minha conversão, eu partilhava a ele as graças recebidas, muito feliz de dizer um pouco, se chamava Maurice Rey, eu partilhava as graças recebidas. Ele me disse, com uma sabedoria de ancião, ele era já um pouco velho, como hoje, eu posso também dizer, e ele me dizia, uma coisa é de ser tocado pela graça, uma outra coisa é a conversão. Aquele que faz a experiência da cruz em sua vida, a cruz que ilumina, que se torna a sabedoria de Deus, justiça, redenção, aquele descobre realmente santificação, descobre a mudança de sua vida. E por isso que eu quero citar e meditar com vocês os padres da igreja que desde ontem nos acompanham nessa meditação. Santo Ambrósio de Milano, Santo Ambrósio de Milano, no século IV, que foi o evangelizador de São Agostinho, que foi o mestre, o catequista de Santo Agostinho. Ele diz, e ouvimos ontem, os discípulos dormem e ignoram a dor de Jesus. Eles, por quem o Cristo está na dor. Ele carrega os nossos pecados e sofre por nós. É a fé que mostra isso, que revela isso. Senão, eu vou pensar, são muitas pessoas que sofrem como Cristo. Na guerra, hoje, no Líbano, no Irã, na Ucrânia, podemos pensar que são pessoas que sofrem a mesma coisa. Mas ele sofria por nós. Isso é a fé que mostra Jesus sofrendo por ti, sofrendo por nós. Cada momento nesses dias da paixão. Tu sofres, Senhor, não de tuas feridas, mas das minhas, não de tua morte, mas de minha fraqueza. É por isso que tu sofres. Te tornaste fraco por causa dos meus pecados. Porque esta fraqueza, tu não a recebeste de teu pai. Tu não recebi fraqueza do pecado da parte de teu pai. Tu recebi uma alma pura, um corpo santo, um espírito límpido. Tu assumiste por mim o castigo que nos dá a paz, que recai sobre ti. E assim, tuas feridas curaram nossas chagas. E Santo Agostinho, que escutou essa catequese de Ambrósio, vai resumir isso de uma maneira genial. Ele vai dizer, ele aprendi a morte, aprendi a morte que vem de nós, para nos dar a vida que vem dele, o Filho de Deus, o Filho do Pai. Fizemos esse câmbio. Senhor, eu te deposito minha morte, minha angústia, minha fraqueza, minha miséria, que tu não conheces, tu não conhecia. Naturalmente, não era de ti. Mas tu assumi isso para me dar agora a tua vida. Esse câmbio que o Senhor quer que vivemos hoje pela fé. Da mesma forma que em sua carne,
ele destruiu nossos pecados, igualmente a angústia de sua alma destrui a angústia da nossa. A tua angústia, meu irmão, é já destruída, porque Jesus assumiu tua angústia. Só precisa desse toque na cruz para que tu faças um ato de fé. Sobre a madeira da cruz, ele assumiu essa angústia. E depois dessa confissão de fé, de Ambrósio, de Agostinho, não podemos mais chorar sobre nós mesmos, sobre nossa angústia, como os pagãos que não acreditam. Não podemos continuar de reagir como os pagãos, que se queixam, que se revoltam. É legítimo de se revoltar, mas a justiça foi realizada. Ele assumiu tua angústia na cruz. E então, Ambrósio vai dar esse cenário. Pedro seguia de longe, ontem, bem perto de o renegar. Pedro nega no lugar onde Cristo está prisioneiro. Fazia frio, mas não um frio exterior, um frio para os corações, não para o corpo, diz Ambrósio, mas para os corações. No pecado, na distância de Deus, na separação de Deus, que provoca o pecado, faz frio. Não é o calor, não é uma coisa glorificante, não. Porque nesse lugar, diz Ambrósio, Jesus não era reconhecido pela fé. Pedro estava perto do fogo, mas tinha o coração congelado. Perto de seu mestre, que elogiou ele alguns dias atrás, e apesar disso, ele não entende, ele é longe. Ele precisa dessa segunda conversão. Ele precisa de uma segunda conversão. Ele é, portanto, seu discípulo, ele vem de ser nomeado chefe dos apóstolos. Mas ele é longe, ele não entende. Precisa de uma conversão de quê? Da sua mente. Metanoia. Precisa da conversão da mentalidade. Mens, mens que é a razão, a inteligência. Precisa de converter a razão, a inteligência de Pedro, para que ele entenda o que se passa nesse momento. Ele precisava desse aquebrantamento que fez chorar Pedro. Ele chorou amargamente. Mas isso, como diz Santo Agostinho, é crer para compreender. Não é compreender para crer. Muitas pessoas pensam que ela deve buscar na inteligência, na especulação racional para acreditar. Não, é o contrário. Acredita e tu vai entender. Isso é a segunda conversão. É isso que procura o princípio da cruz. Aceitar de perder para avançar, para ganhar, para ser iluminado. Aceitar de perder. E Santo Ambrósio vai dizer essa palavra genial: a queda de Pedro é a rocha de todos. Meu Deus. O princípio da cruz. O que destabilizou Pedro, o que fez uma reviravolta humilhante em Pedro, de negar o seu mestre que ele ama, que seguia. O que provoca a queda de Pedro se torna a rocha de todos. E por isso que, como chefe dos apóstolos, ele devia passar em primeiro nessa experiência. Finalmente, para que o rebanho depois passe. Pedro que vacilou andando nas águas do mar, vacilou, perdia a fé. Ai, Senhor, por favor, me ajuda. Pedro que vacilou sobre o mar é mais firme que nossa firmeza. É mais firme que nossa firmeza. Porque a fé aumentou a ele essa força interior. Foi melhor para ele cair porque Cristo levantou. É genial essa meditação contemplativa de Ambrósio. Foi melhor para ti, Pedro, de cair, porque agora
Tu nos ajuda a não ter medo de nossas quedas, porque Jesus vai me levantar. Renegou Jesus à noite e confessou o Senhor à luz do grande dia. Que bonito, é uma poesia, é um poeta, Ambrósio. Então, podemos ler também Efésios. Ontem, a irmã passou, Isabel, a meditação de Efésios 4, mas Efésios também pode ser nosso livro que nos acompanha. Efésios 2, 14 a 18. E meditamos hoje no Ofício das Trevas essa passagem, um pouco maior que limos. Efésios 2, 14 a 18. Ele é a nossa paz. Cristo crucificado nos procura paz. De ambos os povos fez um só pela cruz, tendo derrubado o muro de separação e suprimindo em sua carne a inimizade. Sobre a cruz, ele suprime a inimizade. Contempla o que tu sofres nas divisões, nas angústias, tudo que te fragmenta, tudo que divide tua alma, partilha, e também que divide uma comunidade, que divide a igreja, que está dilacerando, E porque ele fez um homem novo, ele fez um só homem. Dos dois, ele fez um só. Ele vem para reunir todas as ovelhas dispersas com sua cruz. E criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz, reconciliando a ambos com Deus em um só corpo, pelo meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Sobre a cruz, ele matou a inimizade. Podemos rezar hoje aos pés da cruz: Senhor, sobre tua cruz, essa guerra hoje resolvida, tu matou essa guerra. Que nossa fé contempla e espera e acredita. É isso que o Senhor espera de nós em nossas intercessões, pelo mundo, pelas nossas famílias, pelas nossas comunidades, pela igreja. Em um só corpo, por meio da cruz, ele matou a inimizade. E por isso ele vem nos anunciar a paz. A vós que estáveis longe, pessoas que são longe da igreja, a paz é já dada para eles. E também a paz para os que estavam perto. Pedro estava bem perto. Ele não conhecia essa paz. Por meio deles, nós, judeus e gentios, judeus e pagãos, num só Espírito, temos acesso ao Pai. Voilà. Isso. E os padres da igreja vão dizer: a cruz é essa árvore do paraíso que restabelece a comunhão entre o Pai e a humanidade, que era cortada por causa da queda e do pecado original. Depois, Santo Inácio de Antioquia, que meditamos, que é do século II, Inácio, ele é bispo de Antioquia, da Síria. Ele contempla também uma outra contemplação: do que me serviria possuir o mundo inteiro, diz Inácio. É melhor para mim morrer, para me unir a Cristo Jesus, do que reinar até as extremidades da terra, viver uma vida de descoberta, de viagem, de experiência e tudo. Não, eu desejo morrer para me unir a Cristo. Ele a quem eu procuro, Ele que morreu por nós, Ele que eu quero, que ressuscitou por nós. Deixa-me receber a pura luz. É a morte que nos procura isso. Porque diante da morte devemos viver a morte como os pagãos. E ser revoltado, e ser tão transbordado de tristeza, de choro, de lamentação. Tu vas encontrar Jesus. Esse condenado à morte lá, Jacques Fesch, que foi condenado, um dos últimos que, durante a pena de morte na França, que se convertit na prisão. E
ele vivia justamente, bom, ele passou na guilhotina na França nessa época, e ele dizia, daqui 5 horas eu vou encontrar Jesus. A nossa morte é por isso. Não é para coisa de lamentação, de choro e de coisas que não acabam, como os pagãos que não têm esperança, como diz São Pedro. Jacques Fesch dizia, daqui 5 horas eu verei Jesus. Deixa-me receber a pura luz, quando lá chegar, serei um homem. Quando eu lá chegar, face a Jesus revelado, ressuscitado e glorioso, eu serei um homem. Realmente eu serei quem eu sou. Deixa-me imitar a paixão de meu Deus. O príncipe desse mundo quer me arrancar de Deus e corromper o sentimento que eu tenho por ele. O divisor, o diabo, o demônio, quer nos arrancar de Deus e corromper nosso sentimento. Significa dizer o contrário, fazer o contrário. E muitas vezes podemos ver, o demônio nos ataca a partir, ataca os filhos de Deus a partir do carisma deles. Justamente, a partir de um carisma, ele vai fazer como uma prova do contrário. Corromper o sentimento. Cuidado, né? Porque uma pessoa que tem intenções reta intenção, o demônio vai fazer acreditar que essa pessoa é o contrário. É um ladrão que não para de projetar coisas ruins, né? E que não são retas, justamente, que são tortas e que não são honestas. O meu desejo terreno foi crucificado. Já não há mais em mim fogo para amar a matéria, diz Santo Inácio de Antioquia. Não tem mais fogo em mim, paixão, desejo, apego para amar a matéria. Não tem nada a queimar em mim desse lado, do lado das paixões que se apega, que se inflama para as coisas que passam. Não tem isso, não. Não há mais em mim o fogo para amar a matéria, mas uma água viva, diferente, que sussurra dentro de mim, vem para o Pai. Vem para o Pai. Já não me comprazo com o alimento corruptível, nem com os prazeres desta vida. O pão de Deus que eu quero, que é a carne de Jesus Cristo, e por bebido o seu sangue, que é o seu amor perene, incorruptível. É isso que eu desejo, diz Santo Inácio de Antioquia. Maravilha! E justamente nesse dia do deserto, não tem mais Eucaristia, não tem mais despojamento total, justamente é para nos desligar, nos purificar de todos os apegos, tudo que nos coloca na terra. E um outro santo padre da igreja, que é um diácono famoso da Síria, no século IV, Saint Ephrem, vai ele contemplar a cruz como uma dimensão cósmica. Não é só uma dimensão pessoal entre ti e Cristo, e Jesus e Deus. Não, é uma dimensão cósmica. A cruz, ela restabelece a humanidade. Saint Ephrem vai dizer, doravante, pela cruz, as sombras são dissipadas e a verdade levanta-se. Como diz o apóstolo, o antigo mundo passou, todas as coisas são novas. A cruz realmente, bom, podemos dizer que a humanidade foi transformada pela encarnação do Verbo. O sim da Virgem Maria que acolheu a encarnação, que permitiu a encarnação do Verbo, foi uma revolução em toda a humanidade. Mas a cruz também é o segundo evento que transforma a humanidade, reconciliada com Deus. O antigo mundo passou, todas as coisas são novas. É isso que não podemos
tudo o que acontece nesse mundo de hoje, mesmo se é terrível com as guerras, e ao mesmo tempo esse mundo avança. Não é a mesma coisa que antes da cruz. Não é a mesma coisa. A morte é despojada, o inferno liberta os seus cativos, o homem é livre, o Senhor reina, a criação está na alegria. Então, devemos viver essa fé escatológica, essa fé que contempla que a vitória já é assumida, consumida e já realizada. Não devemos esperar um novo evento de redenção. Ele foi já passado. A cruz triunfa e todas as nações, tribos, línguas, povos vêm para adorá-la. Voilà. Essa cruz luminosa, ela deve atrair todos artisans da guerra, todos chefes de guerra, de governo de hoje, para que seja uma verdadeira transformação e que o mundo seja transformado. A cruz traz a luz ao universo inteiro. Ela expulsa as trevas e reúne as nações do Ocidente, do Norte, do Mar, do Oriente, para fazer só uma igreja, só na fé, num só batismo, na caridade. Ela eleva-se no centro do mundo, no Calvário. Essa dimensão nos ajuda a ver também a cruz como esse evento da salvação, sabedoria de Deus por toda a humanidade, todo o universo. E, enfim, um outro santo padre da Igreja, Santo Hipólito de Roma, que era martírio, um sacerdote martírio do século III. Ele foi martirizado com o Papa Ponciano. Santo Hipólito de Roma, ele contempla a cruz como a árvore do paraíso. A árvore do paraíso que provocou a queda, que provocou o pecado original, com Adão e Eva. Essa árvore do paraíso, que é a cruz, vem curar, libertar e resgatar a humanidade. E Santo Hipólito de Roma, hoje, na sua meditação, dizia, ela é a escada de Jacó. A escada de Jacó, que é essa imagem que foi dada ao patriarca Jacó, que via em sonho anjos subindo e descendo para fazer esse caminho de comunhão com Deus, mas que foi cortado, esse caminho de comunhão, pelo pecado, pela ruptura do pecado das origens. Agora ela é restabelecida, essa comunhão é restabelecida entre o céu e a terra, entre Deus e a humanidade. Esse sinal da cruz será o sinal da vitória definitiva, quando Cristo voltará glorioso. O que veremos como sinal que é Cristo que volta? A cruz será visível. A cruz luminosa, gloriosa, no céu, aparecerá e todos poderão contemplar e aceitar agora essa salvação definitiva. Na volta do Senhor glorioso. Será o sinal da cruz que será nosso sinal. Então, é por isso que devemos bem guardar em nossa vida existencial, prática, essa cruz, esse sinal da cruz como princípio, como da fé, da nossa fé. Todo é assumido, redimido pelo Cristo crucificado. Sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção. No compêndio, eu citei esse teólogo, que é uma pessoa de hoje, para não falar só dos padres da Igreja. Esse é um teólogo protestante de 82 anos, ele tem hoje, ele se chama João Zumstein, e ele diz palavra que me faz pensar os padres da Igreja. A palavra da cruz
diz esse teólogo suíço, faz emergir Deus inesperado. Não esperávamos Deus lá nesse lugar. É impressionante. E por isso que o Papa Francisco e nossos papas, o Papa Leão XIV agora, nos mostra essa hermenêutica da palavra de Deus que não pode se passar de citar os pobres, os marginais, as pessoas que são esquecidas de todos. Porque esse Deus inesperado que se encontra na cruz e na kenosis, na humilhação completa e total, e justamente ele vive isso para reunir esses pobres, esses marginalizados, essas pessoas que não contam por ninguém. Ele assume e chama eles a mesma nobreza, a mesma realeza que os cristãos batizados. Então é para todos. Emergir Deus inesperado. Ela é, a palavra da cruz, fundamentalmente teologia. A palavra da cruz é fundamentalmente teologia. Ciência de Deus. O evento hermenêutico consiste na dissociação entre a lei e Deus. Mesmo, Deus fez bem mais que a lei. A lei era para nos educar, um pedagogo, para nos fazer sair do pecado e voltar à vida de Deus. Mas Deus fez bem mais que isso, que a realizar a lei. Ele faz bem mais que isso. Ele diz essa palavra genial: Cristo foi condenado pela lei, Levítico 21, que diz que a cruz é um horror, é uma maldição, que não é possível por qualquer pessoa digna nessa terra de viver a crucifixão. Mas ele foi condenado pela lei, mas não por Deus. Jesus não foi condenado por Deus. Pelo contrário, Deus vai utilizar essa tortura para nos salvar. Na verdade, como atesta a retrospectiva pascal, Deus está ao lado do crucificado. Deus era do lado do crucificado. A constatação é clara: Deus se revela na cruz, independentemente da lei. Para se manifestar, ele escolhe um caminho totalmente inesperado e absolutamente novo. Quem podia imaginar? Só os profetas 7 séculos antes, Isaías, que citamos nesse compêndio, Isaías 53. Pelas suas feridas somos curados. Quem entendia isso? Porque foi proclamado 7 séculos antes da realização da cruz. Então, para concluir essa meditação essa manhã, eu quero citar a vida de uma jovem que não é canonizada porque ela não foi batizada. Ela é judia, Eti Ilsum, que ofereceu sua vida há 29 anos em Auschwitz, na câmara de gás. Ela passou nos gases asfixiantes. Ela morreu realmente como um martírio, como milhões de judeus. Você sabe que são 6 milhões de judeus que morreram dessa maneira. Então, a cruz, se não é uma espécie de cruz que o século XX viveu, esse holocausto do século XX, que os judeus se lembram, então essa jovem, Eti Ilsum, justamente, deixa um testemunho, porque ela se convertia a Jesus antes de morrer. E ela não pode ser canonizada pela Igreja Católica, porque ela não foi batizada, ela é judia, judia messiânica. Ela reconhecia Jesus como Messias. Ela dizia, justamente com a crueldade do nazismo que ela vivia, ela dizia: para formular de uma maneira crua,
que isso vai me fazer dor a minha caneta, dizia, isso vai me fazer mal a minha caneta, se um nazista me batia à morte com os seus pés, eu levantarei ainda os olhos no rosto dele, eu perguntaria com uma angústia cheia de curiosidade humana, eu diria, meu Deus, rapaz, o que se passou de tão terrível na tua vida para que tu consegue fazer coisa tão ruim que essas coisas? Como tu pode produzir esses atos ruins de bater uma pessoa à morte? O que se passou na tua vida para que tu vive isso? E depois ela conclui com essas palavras: a barbárie nazista desperta em nós uma barbárie idêntica, semelhante. Os nazistas despertam em nós também uma coisa horrorosa, uma barbárie idêntica. Essa barbárie que é a nossa, que devemos rejeitar interiormente, e não temos o direito de cultivar em nós o ódio. Não temos direito de cultivar o ódio, porque o ódio foi matado na cruz, como diz Efésios 2, 14, 18. Senão, o mundo não se salvará dessa lama onde ele está. Senão, a guerra vai continuar na Ucrânia, no Irã. A guerra vai continuar se nós cultivamos uma parcela de ódio em nosso coração. Ela diz no final de sua vida, 19 de fevereiro de 1942, eu não acredito que podemos corrigir qualquer coisa desse mundo exterior se nós, em primeiro lugar, não corrigimos em nós. Eu não acredito que podemos corrigir qualquer coisa exterior nesse mundo se nós não começarmos a corrigir em nosso coração. Então, que nosso Senhor hoje provoca essa mudança de mentalidade, essa mudança, essa conversão em nossa humanidade, mas a começar por cada um de nós. Que Ele realize esse milagre do toque da cruz, que é sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção.